Olá, meu nome é Havana e eu vim aqui apresentar o artigo que tem como título Percepção de Estudantes Universitários sobre o Impacto da Pandemia nas Finanças Pessoais, um estudo na Universidade Federal de Sergipe, que contou com a participação de Laís, Jéssica e Nadiele. Então, nossa pesquisa, ela teve como objetivo verificar a percepção de estudantes universitários quanto às mudanças em suas finanças pessoais decorrentes da pandemia da Covid-19. E com base nisso, o problema de pesquisa é qual a percepção de estudantes universitários quanto às mudanças em suas finanças pessoais por conta da pandemia da Covid-19. Então, para poder entender melhor sobre a temática, nós fizemos a revisão de literatura que abordou aspectos sobre a situação da Covid-19. Abordamos também aspectos da educação financeira e das finanças pessoais e trouxemos alguns estudos anteriores para dar base de compreensão do nosso objeto de estudo. Na metodologia, a gente utilizou como amostra os estudantes de todos os campos da Universidade Federal de Sergipe. Aplicamos o questionário online fechado através do Google Forms, no qual enviamos aos coordenadores dos cursos e eles encaminharam para seus alunos. Considerando uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%, era necessário 379 questionários, porém, conseguimos 502 questionários válidos. A pesquisa ela foi realizada em abril de 2021 e, para poder analisar os dados, realizamos a estatística descritiva. E o nosso estudo, ele é uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo. Com relação aos resultados, eles podem ser melhor detalhados no próprio artigo. Eu vou explicar os resultados principais agora. Como é possível ver, antes de março de 2020, tínhamos a maior porcentagem de estudantes, 48,20%, que equivale a 242 estudantes. Desses 242, após março de 2020, 5 deles começaram a trabalhar, enquanto que o restante continuou como estudante. No momento da pesquisa, esses que, após março de 2020, continuaram como estudantes, 28 deles estavam trabalhando, e o restante continuou como estudante. E dos que começaram a trabalhar após março de 2020, que foram aqueles 5 que eu falei, desses 5, um ficou desempregado e o restante continuou trabalhando no momento da pesquisa. Com relação aos que estavam trabalhando antes de março de 2020, que foi um total de 215, desde 215, após março de 2020, 49 deles ficaram desempregados e o restante continuou trabalhando. No momento da pesquisa, desses que continuaram trabalhando, 8 deles ficaram desempregados e o restante continuou trabalhando. E dos que ficaram desempregados após março de 2020, 18 estavam trabalhando e o restante continuou desempregado. Com relação aos que estavam desempregados antes de março de 2020, que foi um total de 45, após março de 2020, 5 deles conseguiram um emprego, estavam trabalhando, enquanto que o restante continuou desempregado. Porém, no momento da pesquisa, dos que continuaram desempregados após março de 2020, 7 deles estavam trabalhando, enquanto que o restante ficou desempregado. E já dos que conseguiram um emprego após março de 2020,
permaneceu a mesma porcentagem. Os mesmos 5 estavam trabalhando. Sobre o planejamento financeiro antes da pandemia, 215 respondentes constataram que faziam de cabeça o planejamento financeiro, enquanto que 191 faziam uma organização de suas finanças e 96 não realizava nenhum planejamento financeiro. Sobre as poupanças e reservas financeiras antes da pandemia, os que tinham reserva financeira equivaliam a 313 respondentes, enquanto que os que não tinham somam um total de 189. Na pandemia da Covid-19, como ela afetou a vida financeira da amostra, foi da seguinte maneira. Afetou negativamente 197 dos respondentes, afetou positivamente 123 e não afetou de nenhuma forma 182 pessoas. Dos que tinham reserva financeira antes da pandemia, 121 deles utilizaram esses valores durante a pandemia. E dos que não tinham reserva financeira, 157 passou a considerar como algo importante. E após, ou seja, depois, como é possível notar, 88,05%, o que equivale a 442 respondentes, eles perceberam que precisam mudar de postura na questão financeira, principalmente no que tange a uma maior organização. 203 pessoas responderam essa alternativa. No que equivale a fazer uma reserva financeira, 89 responderam. Sobre economizar, 75 do total da amostra. Em relação a evitar gastos supérfluos, 55 responderam isso. Sobre não comprar por impulso, 18. E outras posturas que precisam adotar, 2 respondentes. Então, com relação ao planejamento financeiro, foi possível notar que a maioria dos estudantes, dos alunos, do total da amostra, eles tinham um planejamento financeiro não organizado. E com base nas reservas financeiras, foi possível destacar que os discentes que não tinham reserva financeira antes da pandemia, eles passaram a considerar como algo relevante em sua vida. Sobre os impactos, foi possível notar que a pandemia ela trouxe impactos negativos na vida financeira dos respondentes, seja devido ao desemprego, devido à redução salarial e até mesmo a outros custos. E para sugestões de futuras pesquisas, a gente recomenda que ampliem a amostra para outras instituições de ensino e que verifiquem se a diferença entre grupos de acordo com suas características socioeconômicas, demográficas e étnicas. Aqui estão algumas das referências que usamos. E é isso.